Olá, boa noite. Boa noite, como vai? Tudo bem? Tudo bem? Hoje a gente vai receber o Dr. Rodolfo Pamplona, juiz, professor, músico, poeta. Eu acho que eu precisava de uma live somente para fazer a apresentação. Não é, Oh, doutor tem Rodolfo? problema. Estou à Doutor... disposição, é um Oh, prazer participar aqui, é um prazer servir através das lives, desde que entramos nesse período de isolamento presencial. Nós temos, na verdade, nos integrado do ponto de vista da internet, por meio dela, para que a gente possa, na verdade, servir à sociedade. Então, para mim, eu entrei numa maratona de lives, estou completando aí semana que vem, acho que 200 lives, e para mim é um prazer participar aqui com a Comissão de Trabalho da OAB de Pernambuco, né? É um estado que tem muito meu respeito e para mim participar aqui dessa conversa vai ser muito prazerosa. agradecemos imensamente a sua presença aqui hoje. Minha gente, os canais do Dr. Rodolfo Pamplona estão disponíveis também no nosso feed. Ele tem 4 canais. Tem o Papeando com Pamplona, tem o canal de Rodolfo Pamplona no YouTube e 2 canais de poesia, né, que nesse momento também tão importante, né, misturar o direito e a arte. Eu acho que todos nós precisamos desse minuto, né, de... Estamos aqui com a doutora Andréa Kelst, juíza do trabalho, que também já passou pelo nosso canal, não Gente é? muito boa, manda um beijo para ela, uma colega muito querida. A gente fica sempre conversando pelo WhatsApp toda vez que a gente está em mês de audiência, acha alguém, parte, testemunha, advogado, colega, juiz, com nome diferente, a gente fica trocando. É uma figura muito rara. Com certeza, nossa presidente Marina Roma, doutor Marcos Barros Lima, né, doutor Eric Gleison, vamos chegando, que hoje nós estamos Quero aqui mandar com... um abraço a todos e todas, em especial para a doutora Marina, porque Marina é o nome da minha filha. Então, aí já comecei a gostar da doutora Marina aí por esse coincidência feliz. Nossa, a Marina é nossa presidente, né? Estávamos ansiosos para ter o senhor aqui com a gente, é uma honra, repito, ter o senhor. E engraçado que quando a gente falou que o senhor vinha, um monte de perguntas chegou, assim, várias perguntas de diversos temas. Eu acho que no primeiro momento houve aquele momento de pânico, depois as coisas foram se acalmando e agora as coisas estão se concretizando, né? A gente está começando a ver na prática. E o que a gente já vinha, e o senhor colaborou demais com suas lives, até porque nesses momentos difíceis a gente recorreu à generosidade de quem teve assim, com a gente ou em outros canais, como o senhor teve as suas 200 lives, para poder disponibilizar conhecimento nesse momento de pânico, porque a gente está no momento de conhecimento é poder. Mas queria que o senhor fizesse uma abertura breve, porque os temas que chegaram de dúvidas de prática são tão variados que eu tenho aqui que... A gente pode fazer aí como se fosse uma enquete, uma sabatina. Você vai organizando as perguntas e eu vou respondendo uma a uma. Não, eu não nego fogo, não. Pode ser jeito de trabalho, jeito civil, processo de trabalho. O que tiver vai ser um prazer. Por quê? Porque eu acredito nisso. Para mim, isso é uma missão de vida. Né? Eu acho que eu sigo muito e tenho falado isso nas minhas lives. Eu acredito realmente naquela máxima de Gandhi: quem não vive para servir não serve para viver. Então, para mim vai ser importante, nesse ponto, prestar um serviço aos meus amigos e amigas advogados, estudantes, colegas magistrados, que eventualmente têm alguma dúvida. Estou explicando tudo. Se quiser, em vez de ficar só na conversa, também pode ser para mim. Eu estou à disposição. Eu separei de 8 às 9 para estar à disposição de vocês. Estava aqui trabalhando aqui no computador, Edson. Agora é o momento da live. Estou à disposição. E aí você pode perguntar, eu bato papo, ou quiser, se você me disse que tem muitas perguntas, pode dizer, doutor, isso, pá, eu papo, eu vou. A gente pode ser rapidinho, que a gente já não deixa. O importante é não deixar ninguém sem dúvida, né? Vamos saciar todos aqui. E mais uma vez quero dizer a todos, olha, todos e todas, por gentileza, me sigam aí no Instagram, em Pamplona Filho. Sou eu mesmo que opero, não é assessoria, não. Então, quando você mandar mensagem em box, sou eu mesmo que vou responder, né? E os canais no YouTube, para mim, tem sido uma forma de divulgar conhecimento. Eu baixei quase todas as lives lá, então estão disponíveis a vários temas. Como eu escrevo, eu sou juiz, eu trabalho há 25 anos, né? Mas sou professor também da matéria nesse mesmo tempo, mas também sou professor de direito civil, então vocês vão ver muito material de todo o campo do direito privado
em todo, mas também do processo. Então, está à disposição. Então, acho que a minha missão aqui é tirar dúvidas, em geral, dos colegas. Para mim é uma honra, um prazer, um privilégio poder servi-los em geral. E aqueles que, eventualmente, queiram ainda estudar comigo, vai ser um prazer. Lembrar aí que as vagas lá do nosso curso de pós-graduação online do SES estão abertas, ainda mais em Recife, né, que sempre foi a sede do SES. Então, para mim, vai ser um prazer também servi-los. Doutora, a senhora manda e eu obedeço. Pode perguntar. Ai, meu Deus, que honra! Vamos lá. Começando por força maior, né? Sim. Que eu já escutei nas lives, mas aí eu gostaria que o senhor falasse um pouco do seu entendimento dessa questão de fechar o estabelecimento e das verbas que seriam pagas. E junto com isso chegou uma pergunta com relação ao que é o fechamento do estabelecimento. Se precisa ter a baixa, sabe? O que é de fato esse fechamento. Perfeito. Bem, a questão da força maior, falando como professor de Direito Civil, é aquele evento que é inevitável, né? Tradicionalmente, a gente tem faz uma tentativa de diferenciar caso fortuito e força maior, mas é um esforço acadêmico, de fato. Por quê? Porque o Código Civil não traz diferença essencial sobre ele. No campo, talvez, no direito administrativo, a gente discute lá a noção de fortuito interno, fortuito externo. Então, e no passado era muito comum, o próprio Caio Mário da Silva Pereira falava de força maior como aquilo que era evento da natureza, e o caso fortuito é frente a um acontecimento humano. Eu nunca gostei muito dessa classificação para não atrapalhar, às vezes, nos conceitos de ato jurídico, fato jurídico, negócio jurídico, né? E aí, nesse ponto, o que é que eu entendo sobre a matéria? Na verdade, para dar uma diferenciação, a força maior é aquilo que é inevitável e o caso fortuito é aquilo que é imprevisível. Esses requisitos de inevitabilidade e imprevisibilidade são a base para entender no direito civil em geral, quando a gente pensa como quebra de nexo causal, artigo 393 do Código Civil, entre outros. Transpondo isso para o direito do trabalho, nós temos previsões específicas de força maior na CLT, nos artigos 502 e 503, uma para admitir uma redução salarial e outra para extinção dos vínculos empregatícios. E aí o que é que acontece? A gente precisa falar a verdade nesse ponto, né? O artigo 502 e 503 foi pensado por uma outra época. Tanto que a previsão específica do 502 de reduzir pela metade a indenização se referia à indenização de antiguidade, que era prevista no caput do artigo 477. Você perceba que essa indenização, inclusive depois da reforma trabalhista, nem se já era em desuso antes, ela nem existe mais, com previsão legal específica. Então, de fato, perdeu-se isso. O equivalente dessa indenização de antiguidade é a indenização, é a multa, a chamada multa do FGTS. Então, a lógica da força maior, numa previsão estrita, extingue o posto de trabalho, tudo aquilo ali que é verba rescisória é pago pelo empregador e somente a multa do FGTS reduz de 40% para 20%. Esse é o meu entendimento, mas eu preciso explicitar, porque como não é uma matéria que decorre de previsão legal específica, há espaço para interpretações. Então, isto que eu interpreto restritivamente da indenização como a multa do FGTS, ou seja, de 40% para 20%, há colegas que têm interpretado que essa redução pela metade é também em relação ao aviso prévio, né? Essa é uma questão que... E dá para pensar nisso, talvez uma aplicação analógica ao distrato na forma como regulada pela reforma trabalhista, mas não há previsão legal específica. E há colegas que interpretam indenização como todas as verbas rescisórias. Ou seja, reduzir pela metade todas as verbas rescisórias. O fato, e essa é uma situação que mereceria uma atenção especial do legislador para atualizar o dispositivo, para evitar esse tipo de polêmica. Por quê? Porque, de fato, o que é que vai acontecer? A única coisa que ninguém tem dúvida é que a multa do FGTS de 40% fica 20%. Bom, o empregador recolhendo espontaneamente de 40% para 20%, em tese, o trabalhador já pode liberar. Perceba que a Caixa Econômica, até bem pouco tempo, estava criando dificuldade por causa da literalidade do artigo 18 da Lei 8.036, que é a lei do FGTS, que dizia que se liberava mediante sentença
que reconhecesse a força maior. Mas isso deveria ser interpretado, na verdade, tem de ser interpretado de maneira atualizada. Por quê? Porque a previsão específica de força maior, também que estava enquadrado lá na culpa recíproca, era de uma situação, obviamente, que era aberta demais, né? Algo que teria que ser verificado no magistrado. Hoje, em função das circunstâncias da pandemia, talvez será possível reconhecer na relação de direito material fazer isso. Houve, inclusive, uma atuação do Ministério Público do Trabalho nesse ponto e houve uma circular na Caixa Econômica já admitindo essa liberação. Então, os 20%, sim. O resto, tudo pode ser, eventualmente, objeto de discussão na Justiça do Trabalho. Agora, é preciso entender que força maior é uma situação que tem que se interpretar como inevitável. Ou seja, é uma situação, não é um risco da atividade somente, porque risco da atividade é assumido pelo empregador. Então, dentro dessa linha, a atividade teve que paralisar total ou parcialmente, mas em função efetivamente da situação da pandemia. E isso, minha querida, gera situações complicadas. Por quê? Porque, às vezes, as pessoas vão puxar o fado do príncipe, porque a atividade, às vezes, não parou necessariamente pela pandemia, mas sim por um ato de autoridade que não admite mais atuação. Isso, naturalmente, por causa dessa grande confusão que vivemos no Brasil com a falta de diálogo entre o Poder Executivo Federal Central e os governadores e prefeitos. Então, isso que poderia ser resolvido com diálogo acaba gerando ainda mais confusão. E aí, nessa circunstância, a gente tem que pensar em paralisação. Paralisação é situação fática. Não é necessariamente baixa na junta comercial, extinção formal da empresa, decretação de falência. Não, é literalmente uma situação de fato. A atividade parou de vez, mas parou em função de algo absolutamente inevitável. Pronto, acho que respondi. Vamos para seguir. Com certeza. E com relação aos estagiários, nessa questão de pandemia agora, eles poderiam trabalhar em regime de teletrabalho, eles são obrigados ao retorno junto com a abertura das empresas. Como é que funciona para estagiário? Perceba, o estágio sempre foi uma forma de agregar conhecimento para aqueles que estão se formando. No Brasil, o que é que aconteceu? Uma distorção evidente da finalidade do estagiário. Porque os estagiários acabaram virando para muitos o primeiro emprego. E não é para ser primeiro emprego, é para ser simplesmente uma forma de complementação de ensino. E essa distorção, esse abuso se tornou tão comum que passou-se a pensar em direitos trabalhistas para o estagiário. Não é férias, mas é quase como se fosse férias. Não é, mas é como se... Então, coloca-se um sistema normativo que acaba estimulando esse tipo de conduta como se fosse o primeiro emprego. E a pessoa, claro, passando necessidade, né, ainda pensando em ter algum tipo de atribuição, sim, não, e encara mesmo. Perceba que, a priori, é uma forma de complementação de ensino. Mesmo nessas situações de abuso ou não, a gente precisa entender que a atuação do estagiário é para o aprendizado. E, nesse ponto, havendo condições de exercitar a atividade de forma presencial, ele deve comparecer, salvo se ele se enquadrar numa situação em que seja um grupo de risco, uma hipótese que haja uma recomendação de isolamento, né? Se ele não estiver em tese, é para ele comparecer. Agora, é preciso verificar o óbvio. Há condições de ele comparecer se o serviço público de transporte está funcionando, se não há nenhuma proibição da atividade. Então, nesse ponto, é preciso fazer essa questão. Outro dado importante é, se o estágio pode ser realizado em home office, ótimo, porque, perceba, se para realizar a atividade, né, de aprendizado é possível fazer. Se ele vai fazer exatamente a mesma coisa que fazia presencialmente, mas à distância, ótimo. A finalidade que seria alcançada com a atividade presencial pode ser alcançada, sim, com uma supervisão, né, na atividade à distância. Agora, perceba, minha querida, que não há limites
para a criatividade humana quando quer fraudar direitos. Então, nesse ponto, se usa, distorce-se a prática, e aí a gente fica discutindo a disciplina jurídica do desvio, a disciplina jurídica da distorção. E aí é um pouco complicado querer teorizar sobre a fraude, né? E com relação a justamente esses trabalhadores de home office, LER, DORT, como o empregador pode se prevenir, porque eles estão trabalhando em casa com estruturas de cadeira que não são as da empresa. Então, a pergunta chegou nesse sentido. Como fica a responsabilidade da empresa caso esse funcionário venha a adoecer? Bem, a questão é a seguinte: o fato de desenvolver alguma doença no trabalho, doença do trabalho ou uma doença ocupacional pode ocorrer no home office de qualquer forma. Então, perceba, essa é uma circunstância que a própria disciplina normativa do teletrabalho, né, ela diz que o empregador deve exortar para buscar, que é para prevenir riscos ou algo, mas que pode acontecer, pode. O grande problema, minha querida, é mais um aspecto probatório. Por quê? Porque é a questão do nexo de causalidade com o trabalho. Porque não tenho a menor dúvida, eu estou em teletrabalho desde que entrei na pandemia em isolamento, e eu posso dizer, eu estou trabalhando muito mais do que trabalhava, porque eu não tenho deslocamento, então eu fico direto. Então isso deve gerar, sem sombra de dúvida, grandes repercussões para todos os trabalhadores em geral, não somente da saúde física, mas da saúde mental. Nós estamos gerando no isolamento pessoas que estão desenvolvendo noias, e isso é algo que pode repercutir. O grande problema do aspecto prático é justamente a questão do nexo de causalidade. E a responsabilidade, a priori, é subjetiva. Por quê? Porque esse risco da atividade econômica não seria um risco acentuado a ensejar o parágrafo único do artigo 927, mas sim um risco em geral. E, por isso, o campo de atuação. É claro que a decisão do Supremo Tribunal Federal a retirar a eficácia do artigo 29 da MP 927 gerou muita confusão nesse ponto, a ponto de pessoas querendo dizer, olha, qualquer doença decorrente de pandemia, acidente de trabalho e gerar responsabilidade subjetiva. Pô, olha, trombetas do apocalipse, nós estamos acostumados com muita frequência, mas definitivamente é preciso um pouco mais de cautela nesse ponto. E com relação aos equipamentos e o gasto maior dos funcionários com energia e tudo mais, transferindo para casa esse trabalho que era feito antes na empresa? Essa é uma pergunta excelente. E eu quero recomendar ao pessoal que, depois que terminar aqui a live, né, entre lá no meu canal, se inscreva, participe e veja uma série de vídeos que eu fiz com a minha querida professora Adriana, né? Nós estamos conversando já há algum tempo lá na pós do SES, e está muito interessante, só sobre teletrabalho, discussões sobre isso. E isso tem sido sensacional. Sabe por quê? Porque ela, que atua como advogada também, tem recomendado para algumas empresas algum tipo de aditivo contratual, né, para justamente fomentar esse gasto. Por quê? Porque a lógica da relação de emprego é que o empregador assuma os riscos da atividade. Hoje, esses gastos de luz, gastos de internet, gastos com a banda, gastos com estrutura, né, têm sido custeados pelos próprios trabalhadores. E isso pode gerar, sem sombra de dúvida, no pós-pandemia, uma avalanche de ações se não tivermos uma boa disciplina jurídica sobre isso, alguma construção de um consenso. Ter um determinado aditivo contratual que estabeleça determinados valores, já, digamos assim, apazigua conflitos ou ameniza situações. Por quê? Porque, de fato, a previsão do teletrabalho que veio no ensejo da reforma trabalhista, que evidentemente não foi feita para melhorar a vida do trabalhador e sim piorá-la, né? O que é que aconteceu? A discussão é transferir todos os ônus da atividade econômica para o empregado, o que, digamos assim, fere a nossa tradição, né, do campo do direito do trabalho brasileiro.
No caso do home office, um empregado que trabalhe com alguma atividade manual esteja fazendo de casa e venha a sofrer um acidente, a se cortar, ou a levar um choque. A empresa deveria abrir a CAT? Como é que funcionaria isso? Para mim, eu não tenho a menor dúvida que, não havendo questionamentos em relação aos fatos, ou seja, é reconhecido que aconteceu aquilo realmente no trabalho, para mim, acidente de trabalho. Tem que emitir CAT e seguir todas as regras da Lei 8.213 de 91, inclusive suspensão do contrato de trabalho, né, interrupção até 15 dias, depois suspensão total se precisar, se tiver sequela, se tiver uma situação que precisa de um afastamento superior a 15 dias. Para mim, aplica integralmente. A discussão, minha querida, é só de nexo. Por quê? Porque nesse ponto, o que, é que vai acontecer? O empregador vai dizer, você que está me dizendo. Então vai ser uma discussão sobre aspectos de boa-fé. É muito complexo, realmente. E aí, claro, eu não estou aqui exortando ninguém a litigar ou a brigar ou algo do gênero. Eu acho que o sistema deve ser construído para a gente obter paz, a gente celebrar consensos que resolvam as situações. Mas eu confesso, se eu fosse advogado de sindicatos, né, sobre essa questão, tivesse que orientar os trabalhadores em home office, eu dizia, deixa aí gravando o seu trabalho no dia a dia, bota aí sua câmera, depois você apaga, se não acontecer nada, está ótimo, né? Mas tenha a prova do que você está fazendo, sabe por quê? Porque eu não tenho a menor dúvida que nesse campo das brigas nós vamos ter que ter todos os meios possíveis de prova. Então, ter algum tipo de sistema de câmera interna, eu não estou falando de sistema complexo, não, estou deixar esse celular gravando, não aconteceu nada, depois deleta, né? A memória nesse ponto se renova, mas é uma forma de você se acautelar, porque ninguém quer se acidentar propositalmente. E como fica a fiscalização do empregador com relação aos EPIs dessas pessoas que estão trabalhando de forma remota? É justamente esse problema que eu falei em relação à reforma trabalhista. A reforma trabalhista quis colocar o trabalhador ao léu, porque fica simplesmente no campo da recomendação. O empregador exortar a utilização, tome cuidado, use isso. Mas como é que pode fiscalizar? Não tem como fiscalizar. O empregador vai botar alguém na casa? Não posso nem para invadir a casa de alguém. O empregador vai botar uma câmera vigiando. Gente, que é isso? No campo da intimidade não tem. Então, é preciso, na verdade, perceber que é um sistema que não está bem legislado em benefício do trabalhador. E por isso a dificuldade nesse ponto. O que eu posso dizer é que a recomendação específica da lei é que o empregador deve advertir sobre todos os riscos do acidente de trabalho. Sim, adverte. Se o empregado não segue, vai fazer o quê? Quando o empregado trabalhando presencialmente, quantas vezes eu já tive situação do cara tem que usar o capacete para entrar. Ele diz, está muito apertado, está muito quente. E eu digo, o empregador tem que fiscalizar. Está no seu ambiente. Não quero saber. Não, pode suspender, pode despedir por justa causa, se não usar o API. Nesse campo, como é que vai fiscalizar no ambiente do recôndito do lar? Não tem. Com relação à redução de jornada, o empregado que faça horas extras, estando com a jornada reduzida. Aí pergunta, nesse caso, pode ser usado sistema de compensação? A redução de jornada e salário pode ser com base na jornada semanal de 44 ou mensal 220? Ou tem que ser diária? Isso aqui, minha amiga, é uma das distorções do Brasil. Isso aqui, com todo o respeito, é uma das faltas de vergonha na cara do Brasil. Por quê? Porque eu fico dizendo, e falo isso há anos, o direito do trabalho brasileiro protege muito pouco. O direito do trabalho brasileiro só é caro. Porque o direito do trabalho tinha que proteger efetivamente a saúde dos trabalhadores. O direito do trabalho brasileiro não tinha que se pensar em hora extra. Tinha que proibir hora extra. Você tem que ter um horário e é dentro desse horário que você tem que trabalhar e acabou o horário, tem que ir embora. Por quê? Porque nós temos que pensar que nós não somos máquinas. Seres humanos é que somos. A gente fica num direito do trabalho monetário, pensando, e o cara tem um ganho a mais, trabalhar um pouquinho a mais, para ver. A gente usa essas frases imbecis, canalhas, dizer, pagando bem que mal tem. Pagando bem que mal tem uma zorra, meu amigo. Você tem que cuidar de sua saúde. Então, a gente tem essa lógica. Então, tá errado. Se você teve uma redução de trabalho, de jornada,
você é para retrabalhar numa redução de jornada mesmo. Ou seja, trabalhar hora extra com jornada reduzida está errado. É distorção. Aí o que acontece? Vai fazer o quê? Vai deixar o cara fazer? Não, claro que vai ter que pagar hora extra nesse ponto, vai ter que fazer a quantificação, mas perceba que a premissa está equivocada. Se é uma coisa absolutamente excepcional, isolada, a pergunta nem ia ser feita. Claro, foi isolado, foi uma situação top, aqui, claro, paga e acabou. Mas o problema é que essa pergunta, eu digo por quê? Eu estou no trabalho há 28 anos, como juiz há 25. Quando o cara pergunta se tiver hora extra, não foi uma coisa isolada. O cara diminuiu a jornada e está fazendo de novo o mesmo horário que fazia como hora extra. Está errado. E isso vai acabar o quê? Gerando. Aí eu já começo a entrar na paranoia do quem vai julgar. Será que não houve uma distorção? Será que o acordo é nulo? Será que é para mandar pagar o salário? Por quê? Porque a gente vai começar a verificar o que é mais interessante. Declarar nulo ou pagar hora extra? A gente fica monetizando a saúde do trabalhador e da trabalhadora, o que é, na prática, muitas vezes o que sobra para o advogado atuar. Mas a lógica, e para o juiz atuar também no final, mas a lógica de um sistema era não ter hora extra. Essa é a lógica. Perceber. Vamos pensar nessa coisa que virou uma instituição brasileira. Horas extras habituais. A senhora já parou para pensar que isso é uma contradição em termos? Porque hora extra é hora extraordinária. Ou seja, é uma coisa que é para ser excepcional. Uma hora que é excepcional ser habitual, está tudo errado. Então, o que é que acontece? A gente vai ter hora extra habitual de trabalhador que teve redução de jornada, meu amigo, a minha mão vai ser pesada. Se isso demonstrar, vai ser muito pesada. Porque é uma distorção. Não é para ser feito. É preciso realmente ter muito cuidado. E com relação a essa redução de jornada, se ela pode ser dentro do mês, se ela tem que ser semanal, tem que ser diária? A redução em geral da MP 926, da 936, o que acontece? Aí é o campo. A MP 936 trouxe um dos dispositivos mais polêmicos desse sistema, dessa pandemia de medidas provisórias, que foi a possibilidade da redução de salário com redução proporcional de jornada pela via individual. Houve o ajuizamento da AD 6363 e o Supremo admitiu que é possível, nesse período de crise, a redução de salário pela via individual. Vou usar uma expressão bem irreverente. Agora, quem pariu Matheus, que balance. O Supremo Tribunal Federal, ao respaldar do jeito que respaldou, eu não tinha dúvida que ele respaldou, mas respaldou de uma forma que, inclusive, desprestigia muito a atividade sindical. O que é que acontece nessas circunstâncias, minha amiga? Olha só, nós temos agora uma situação em que está valendo tudo pela via individual. Ou seja, eu posso fazer, porque aí a gente vai ter que casar com a legislação anterior à pandemia, mas da reforma trabalhista. A reforma trabalhista admitiu banco de horas pela via individual pelo prazo de 6 meses. Então, perceba, para mim, admitida a possibilidade de compensação nesse ponto, é pela via individual até 6 meses. Então, nesse ponto, pode ser na semana, no mês, o que for, a gente vai verificar somente as formas regulares de compensação. Com relação a... Tá bom assim, eu estou respondendo rapidinho, porque... Não, como eu sou muito acelerada, eu estou achando ótimo. Vocês então, aí, ótimo. Pessoal, que eu sou ligada também no 220, eu estou adorando. Prático, objetivo. Esse negócio de que baiano é lento é coisa do passado. Baiano é Ivete Sangalo, ou seja, em ritmo de trio elétrico. Vamos embora. Vamos lá. Eu não sei se o senhor ficou sabendo de um caso recente, daqui de um menino... que houve um acidente, sim, claro. Ele caiu. O mundo todo viu isso. Exatamente. A pergunta é, com relação a esse caso específico, até onde vai a responsabilidade trabalhista? Até onde levar o filho para o trabalho pode gerar um dano, uma responsabilidade trabalhista? Essa é uma questão, essa é uma grande questão jurídica, tá?
E essa, digamos assim, não temos uma resposta pronta. Por quê? Porque perceba que a vítima direta do acidente foi o filho da empregada. Ou seja, a empregada é atingida, e vamos usar a expressão técnica, num dano por ricochete, um dano reflexo, ou seja, a perda de seu filho. Ou seja, nós estamos aqui imaginando uma responsabilidade civil do empregador por um ato causado a terceiro ligado ao empregado. Perceba, não é uma responsabilidade civil de um empregador por um ato que um empregado causou a outro empregado. Não, nós estamos falando de uma responsabilidade da empregadora por um dano sofrido a um dependente de um empregado. Então, a discussão sobre os limites da competência da Justiça do Trabalho, o artigo 114, inciso 6º, aqui vão ser testados e não dá para afirmar. Eu sou alguém que sonhou com a Justiça do Trabalho com uma competência hiper, mega, ultra, power, omega blaster, o que for. Então, eu brincava dizendo, se caísse um divórcio na minha mão, dizendo que foi da relação de emprego, eu processava. Mas o fato é que, neste campo, há muita restrição, porque o Supremo Tribunal Federal reconheceu, inclusive, a competência da Justiça do Trabalho para a responsabilidade civil pelo dano por ricochete, quando a vítima é o empregado e as vítimas reflexas são sua família. Exemplo, o empregado morre, o dano é do empregado e os seus dependentes sofrem dano reflexo. A expressão francesa, não queria falar em francês, porque sou meio pernóstico, mas é dommage por ricochet, né? O dano por ricochete. Né? Nessa circunstância, o Supremo reconheceu. Isso foi até muito interessante para quem ama processo de trabalho, porque o STJ estava numa resistência, fez uma súmula em tempo recorde e teve que, encolher o facho e revogar a súmula também em tempo recorde, porque num caso só já passou uma súmula e o Supremo já deu um chega para lá, reconhecendo a competência. Mas a competência é para a Justiça do Trabalho, para a reparação do dano reflexo, né, dos dependentes do empregado, e nunca de forma inversa, ou seja, um dano que o empregado sofreu por uma atitude do empregador em relação a um dependente seu. Dependente esse que estava no posto de trabalho. E aí o pessoal vai discutir, podia levar, não podia levar, era hipótese. E aí a gente vai entrar numa seara muito mais complicada, né? Eu acho que, primeiro, é preciso acompanhar a questão criminal, né? Acho que é importantíssimo. Me permita aqui até falar com o professor de Direito Civil, lembrando um artigo do Código Civil, que as pessoas esquecem, né? Que é a questão de quando se trata de matéria que precisa ser apurada no juízo criminal, a prescrição não corre. Então, perceba que a discussão sobre isso parece que talvez nós precisamos um tempo de maturação. Com relação também às domésticas, qual o entendimento do senhor por não ser atividade essencial nesse período em que elas estavam trabalhando? Nesse caso também, a pergunta foi direcionada até para esse caso, porque a mãe estava trabalhando num período em que a gente estava aqui de lockdown, acho que foi logo no retorno, mas com medidas restritivas. Se, pelo fato de estar trabalhando nesse período, o senhor enxerga algum dano? Bem, aí perceba que a gente tem que entender, e com muitos detalhes nesse ponto, para não ser leviano. Porque lembre-se que no campo do direito, a menor diferença de fato gera uma máxima diferença da aplicação do direito. Você está me trazendo uns dados que eu não sei. Eu estou em Salvador, vocês estão em Recife. Então, havia lockdown na cidade, essa empregada não poderia sequer se deslocar para o trabalho, ou seja, olha que coisa pode ser complicado. Se você me diz, olha, não poderia sequer se deslocar, era um lockdown setorizado, ou ela foi forçada, perceba que nós podemos ter muitas nuances. Eu gostaria, talvez, me permitir não dar
uma resposta peremptória sobre essa questão, porque acho que deve ter uma série de particularidades e até mesmo pela sensibilidade dessa casa. É uma situação terrível do ponto de Gerou vista comoção dos direitos nacional. humanos. É uma comoção nacional, né? Então, é preciso ver que há vários reflexos nessa conduta e eu quero evitar correr o risco de fazer uma afirmação sem conhecer. Não somente porque, como juiz, não posso falar sobre casos concretos, mas também porque acho que a gente acaba sendo, nesse ponto, muito insuflado pela própria forma como a notícia... Com certeza. Então, eu prefiro dizer que trata-se de uma questão muito polêmica. Siga aí. Vamos lá. Ainda sobre domésticas. Uma ajudante aí, chegando a ouvir um barulhinho aí falando aí. Ainda sobre domésticas, para os casos que os patrões afastam, é permitida a patroa exigida doméstica que apresente exame negativo de coronavírus para retornar ao trabalho? Perceba, nós temos aqui uma circunstância. Isso eu vou abstrair a situação de Recife, porque eu não sei, os dados vão pensar em geral. A restrição ao trabalho é algo que tem que ser levado em consideração na Lei 13.979, né, nas situações de isolamento, quarentena. E por quê? Porque licença médica já é outra circunstância, né? O afastamento por uma necessidade de isolamento presencial em geral, isso tem de ser levado em consideração. Agora, perceba, e eu estou fazendo até uma homenagem aqui, porque eu acabei de ver aqui que o meu motorista entrou aqui na live, está assistindo, o meu amigo, meu brother Joelson, está aqui. E, por exemplo, eu e Joelson, eu digo, eu vou bancar, porque nesse ponto, olha, nós estamos numa situação que é complicada, o bairro que ele mora teve muitos surtos, não somente de Covid, mas de chikungunya e de dengue. E eu disse, meu amigo, se cuide aí, a gente se vira aqui, eu me viro lá, você não é só meu empregado, o senhor é um amigo, aguenta aí que eu vou bancar, entende? Quando você tiver condição de voltar, a gente conversa. Mas perceba, essa é uma decisão que é muito pessoal. Perceba que nessas circunstâncias, se não há lockdown, a questão tem que ser isso. Se não há restrição de deslocamento ou restrição de atividade, vamos pensar, saindo do campo da atividade doméstica, né? De atividade econômica, o empregado pode dizer, não quero ir trabalhar. Não é isso. O empregador pode exigir. Você não quer ir? Não, porque eu estou em isolamento. Aí a gente pode discutir a questão da boa-fé. Exigir atestado médico nesse ponto, não. Mas o empregador, nesse ponto, vai ter que verificar. É hipótese de suspensão ou não? É hipótese de interrupção ou não do contrato de trabalho? E nesse ponto, ainda pensando no trabalho doméstico, é muito complicado. Por quê? Porque nessa circunstância, nós temos a própria noção do trabalho doméstico como um resquício de Casagrande Senzala, né? A gente tem, nesse ponto, uma sociedade que acaba não respeitando o ser humano que trabalha e que nos serve. Perceba, a pessoa que cuida dos nossos filhos, a pessoa que nos serve a comida, tem que ser muito bem tratada, porque é a pessoa que está partilhando, inclusive, da intimidade do nosso lar. Então, essa lógica precisa ser revertida culturalmente, né, para entender bem essa situação. Até porque elas também não têm como deixar os filhos em casa. Exatamente. Assim, e essa é uma circunstância que a gente precisa compreender e talvez essa linha, esse período da pandemia tenha feito cada vez mais refletir sobre a importância da alteridade, sabe? De compreender e sentir a dor do outro. A gente precisa, nesse ponto, aprender a exercitar a solidariedade. É claro que a gente está vivendo em tempos muito complicados no Brasil, com estímulo a ódio, com brigas de fake news, e a gente acaba se contaminando com essa podridão verborrágica. Mas a gente precisa manter a dignidade e lembrar que nós estamos lidando com seres humanos.
Em relação à prescrição da 14010, Pois não. afinal, qual é o marco? O marco, sem sombra de dúvida, o marco é 12 de junho de 2020, porque a partir deste momento é que se estabeleceu como previsão legal específica a suspensão da prescrição no campo do direito privado. O marco é esse. A sua pergunta foi essa. Pode acontecer do magistrado reconhecer que o marco temporal foi anterior, sim, mas aí é um ônus argumentativo do interessado, porque perceba nessa circunstância, nós temos que entender, isso é inclusive um texto, a senhora conhece meu filho, né? Eu tenho um filho que é juiz aí, amo de paixão, que é o Leandro Fernandes, ele é fantástico, é filho mesmo, ele foi meu aluno na graduação, me orientando na graduação, depois fez concurso para servidor, foi meu servidor, meu assistente, fez mestrado, foi meu aluno, meu tirocinista, meu orientando, e passou no concurso de juiz, virou meu colega, e agora vai ser me orientando no doutorado. Então, é um filho, um amor da vida que tenho mesmo. E eu fiz um livro com ele, né? Um tratado da prescrição trabalhista, a gente extraiu algumas ideias em forma de artigo. E um desses é justamente um princípio que é secular e as pessoas esquecem. É que não pode correr prescrição se não há inércia. Não pode correr prescrição se não há a possibilidade da dedução da postulação. E aí, minha querida, eu tenho que responder de forma técnica. Você perguntou qual é o marco. O marco é 12 de junho, porque foi essa a data da publicação da 14010. Agora, pode ser antes, claro, mas o ônus argumentativo é demonstrar. Não havia possibilidade fática de ajuizamento de ação, porque, imagine, eu fiz uma live outro dia com um jovem juiz lá da 15ª região, dizendo, doutor, a situação aqui é que aqui tem muitos postulantes pessoal, e a justiça estava fechada, não tinha ninguém para receber a termação. E o cara, quando agora está abrindo, vai fazer a termação e pode ser justamente diferença de prazo. Eu acho que eu devo invocar. Eu digo, você vai trazer o ônus argumentativo nesse ponto. Você quer fazer de ofício? Você pode. Você vai fazer isso. Mas perceba, a fundamentação é maior. Quando a senhora fez a pergunta, eu digo, vou responder. O marco é 12 de junho. Para dizer que é 12 de junho, você não precisa de esforço argumentativo. Você tem previsão legal específica. Para protrair retroativamente essa data, você vai ter que fazer o esforço argumentativo de demonstrar na situação fática que não houve, que houve a impossibilidade do ajuizamento da ação, ou seja, não houve inércia a sancionar o atingido pela prescrição. Chegou uma pergunta aqui, é possível acumular a aplicação do banco de horas da 927 com a redução da jornada da 936? Essa é uma questão interessante, que aí volta aquele dado, né? Ora, eu posso, nesse ponto, se você fez redução de jornada, a priori é para reduzir a jornada, não é para trabalhar hora extra. Ou seja, tem aí um problema, assim, digamos assim, epistemológico para compreender isso. Mas, como no Brasil a gente acha normal ter hora extra habitual, talvez seja possível pensar nesse campo, sim. A minha resposta vai naquele mesmo ensejo anterior. Agora, eu digo que a gente pode trazer outras medidas em que não haveria esse tipo de constrangimento epistemológico. Ou seja, eu posso pensar colocar no teletrabalho, no home office da MP 927 e me valer do custeio da folha de pagamento da MP 944? Claro que pode. Eu posso fazer a redução ou mesmo a suspensão, né? E, nesse ponto, diminuir o valor da minha folha de pagamento e me valer do custeio da MP 944? Claro que pode. Não há nenhum constrangimento. Agora, você reduzir jornada, na verdade, reduzir salário com redução proporcional de jornada, para depois fazer compensação, soa estranho, soa muito esquisito. Mas, dentro dessa linha da ADI 6363, é possível, talvez.
Estão perguntando aqui se é possível flexibilizar as normas de segurança e saúde do trabalhador em tempos de pandemia, tendo em vista, por exemplo, que faltou no início da pandemia álcool e máscara. Posso separar em dois momentos essa pergunta? Primeira pergunta: posso flexibilizar normas de segurança e saúde do trabalhador? A resposta é indubitavelmente um sonoro não. Nem que a vaca tussa e morra de tuberculose, você pode flexibilizar norma de saúde e segurança. Ponto. Por quê? Porque é norma de saúde e segurança. Ponto. Agora, a questão de álcool gel, a questão de luva, perceba, nós estamos hoje num outro momento. Qual é a ANR que diz que precisa fornecer álcool gel? Não, é que nós construímos um consenso na prática dizendo isso. Ou seja, é preciso entender que modos e rebus, flexibilizar a regra de saúde e segurança é uma coisa. Outra coisa é dizer, eu já tinha que ter fornecido álcool gel, e lá no começo, quando a gente ainda não tinha isso, não estava consolidada a ideia. Poxa, gente, aí é uma das piores coisas que pode acontecer na prática. É quando as pessoas desprezam a história, né? Se você vai julgar as condutas do início da pandemia com o conhecimento que tem hoje, você está sendo cruel. Perceba, quem em dezembro ouvisse uma daquelas profecias apocalípticas que a gente tem, assim, previsões para o seguinte, dissesse, a gente ia ficar em casa, quem ia acreditar? Não. A gente surtou, pirou na batatinha, a gente não ia dizer, não ia dizer esse negócio, né? Agora a gente está mais de 60 dias, e aí a senhora pode dizer, a gente vai voltar semana que vem? A gente vai voltar mês que vem? A gente volta esse ano? A gente não sabe. Quer dizer, imagine que a gente volte daqui a 2, 3 meses. A gente vai julgar com o olhar depois que voltou? Peraí, gente, a gente precisa perceber que às vezes as coisas são complexas, entende? E por isso que eu desmembrei a pergunta. Com relação às audiências telepresenciais, o senhor já fez alguma? Olha, eu já fiz o treinamento, já comecei a ter a parte de ajuiz finais e tentativas de conciliação. Como eu vi que os advogados estavam ainda querendo aprender mais, eu preferi fazer alguns simulados, estou fazendo com o pessoal, e a gente vai fazer as instruções na Vera só em julho mesmo. Disso, vamos treinar vocês direitinho, porque nós não estamos aqui para fazer, a gente precisa entender o que é o processo. As audiências telepresenciais vão ser, sem sombra de dúvida, um marco. Por quê? Para as pessoas acordarem e perceber que o TST, ao querer fechar a porta para o negócio jurídico processual, pisou feio na bola. Por quê? Porque a gente tem que pensar mesmo em princípios de colaboração, na atuação conjunta de advogados e juízes para obter a prestação jurisdicional. E aí eu digo para quem quiser ouvir. Quem quiser ouvir. Nós, audiência telepresencial no período da pandemia, enquanto não vier lei, é negócio jurídico processual. Se o advogado diz, eu não tenho condições porque eu não me sinto bem no sistema, você não faz audiência. Ah, mas ele vai protelar. Paciência. A gente vai realizar as audiências com todo mundo que pode fazer. Depois a gente vai incluir tudo em pauta de vez. Agora, perceba, essa coisa arrogante do indivíduo, não, vou incluir em pauta, e se não vier, vou aplicar revelia, arquivamento, confissão. Gente, isso é uma visão mano-militar que, perceba, doutora, nós demos sorte. Eu estou fazendo essa live com a senhora e a gente ainda não caiu. Meu telefone não tocou, o telefone da senhora não tocou. Mas perceba quanta coisa acontece numa live entre duas pessoas, ainda mais numa audiência, que a gente vai ter lá uma testemunha que está lá num bairro, lá, que a banda é fraca. A gente tem que ter um mínimo de sensibilidade, gente. O cara diz assim, ó, não, a testemunha vai falar, vai cair quando ela confessar. Paciência. Vamos gravar a audiência, vamos ver quais são as circunstâncias e vamos decidir. Gente,
é preciso pensar, nós estamos numa época excepcional. A gente tem duas opções. Ou a gente não faz audiência nenhuma, ou a gente faz. A que vai fazer, a gente deve fazer que todo mundo queira fazer. Se alguém não quer fazer, vai ficar na outra opção. Não vai fazer audiência agora. E aí a gente vai resolvendo o que der. Eu estou cuidando aí, sabe? Eu estou julgando meus processos, quero fazer minha postagem de ostentação aí dessa semana. Eu tenho essa paranoia de todo mês tem um dia que eu vou zerar o PJE todo na marra para postar, dizer, estou zerado, porque para eu poder servir a comunidade como eu quero, também aqui através dessas lives, eu tenho que dar o exemplo, né? Porque a palavra ensina e o exemplo arrasta. Então eu tenho que estar zerado. Doutor, eu acho que o tempo está acabando, estou com medo de cair. Não, temos aqui 8 minutos, Ótimo. certo? E a gente sempre encerra a live de uma mesma forma, mas antes disso, eu queria agradecer imensamente ao senhor a sua disponibilidade, a sua generosidade e queria avisar também ao senhor que agora o doutor Leandro é nosso. Pernambuco não vai mais soltar ele. É muito querido, é um juiz muito querido aqui Ele é um em Pernambuco. fofo, ele é um fofo, ele é um fofo. Ele não existe, não. Ele é de outro planeta. Ele é alienígena. Ele veio de outro planeta. A primeira audiência que eu fiz com ele, eu fiquei parada. Eu fiz, meu Deus, de onde surgiu essa pessoa? Ele é muito querido. Também passou por aqui, colaborou, tem colaborado muito com seus textos, com suas lives. E sempre fazendo referência ao senhor. E os dois foram responsáveis, na minha opinião, pela live mais bonita. Os dois juntos. Na pandemia. Foi uma troca de generosos. Foi lindo. Olha, doutor André dizendo, Leandro é patrimônio do TRT6. Ele já está aqui. Se eu pudesse, eu roubava ele, mas a gente aprende que a gente cria os filhos para o mundo. E se o mundo que o recebeu foi o TRT da sexta região, eu quero que ele seja feliz. Não, a gente só não deixa mais ele voltar. Ele agora é pernambucano. Ele diz que é pernambaiano, né? Mas ele é pernambucano. Pois é. Eu queria saber do senhor o que é que mais preocupa Rodolfo, não o professor, não o juiz, nesse momento. Poxa, que pergunta. Sobre o quê? Sobre a pandemia? Foi a mais difícil. Essa é a pergunta que eu não tenho como responder rapidinho, né? O que me preocupa? Eu acho que viver é um risco. E a gente está, a cada dia, enfrentando um inimigo silencioso e invisível que pode fazer com que o nosso suspiro seja o último. Então a gente precisa viver cada momento como se fosse o último. É preciso viver intensamente como se fosse morrer de repente, sem nova chance, irremediavelmente. É preciso ter a sina de tentar viver cada dia de forma diferente. Eu só não quero cair numa rotina. Eu quero viver a vida enquanto vida eu tiver. Minha gente, os 4 canais, além do Instagram, os 4 canais do Dr. Rodolfo Pamplona estão no nosso feed, junto com o card, chamando para live, certo? Vale a pena seguir o Papeando, o canal dele no YouTube e os canais de poesia. E imensamente agradecemos novamente esse término tão poético, não é? Nessa live trabalhista, mas com sua poesia. Amém. Avisar o pessoal, eu fiz uma live ontem, né? Eu estou presidente da Academia de Letras Jurídicas há 2 mandatos, né? E aí, ontem foi 24 de junho, São João. Meu aniversário, né? Foi dia 23. E aí eu tive aí a live ontem com meu amigo Humberto, que está aqui aparecendo. E aí eu estava lá e disse assim, a gente está com um São João diferente, um São João sem canjica, sem contato com as pessoas, sem forró, né? Mas eu digo que no São João da pandemia pode faltar até licor, mas não pode faltar o exercício do amor. Vejam a poeminha que eu botei lá no Instagram. Muitíssimo obrigada. Até a próxima, galera. Até a próxima, esse canal é seu. Volte sempre. Beleza. Ó, povo, a gente se encontra aí. Sigam aí o perfil cdt.oabpe, é a Comissão de Direito de Trabalho da OAB Pernambuco. E me siga também aqui no Instagram, R Pamplona Filho.
e lá no YouTube. No YouTube são 2 canais. É o canal Pamplona, com todo o conteúdo exclusivo, e o canal Papeando com Pamplona, que eu boto para essa live, que vai estar disponível aqui no feed do CDT OAB. Eu vou baixar também, vou colocar lá no canal Pamplona, você vai ver. E pode ver também os meus 2 blogs de poesia. Eu acho que a poesia é meu refúgio, e eu não acredito na vida sem amor, sem arte, sem filosofia e sem poesia. E aí vocês vão achar os meus refúgios lá nos 2 blogs que estão aí. A doutora vai mostrar o link aí no feed. Obrigada. Até mais, pessoal.